Se você é artesã e trabalha com feltro, eu tenho quase certeza que por aí você tem algum saco, uma caixa, uma sacola ou qualquer coisa que seja repleto de retalhos. Tô certa ou tô errada? Pois se você não me conhece, eu sou a Fátima, a artesã responsável pela Timarte, e nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar todos esses retalhos em um clips decorado. Na verdade, 2 clips decorados. Um deles você vai aprender a fazer por fora da peça e o outro você vai aprender a fazer por dentro da peça. São 2 técnicas diferentes, então fica comigo até o final do vídeo, porque é lá no final que eu vou te falar por quanto que você pode vender essas belezinhas. O molde vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, então depois dá uma olhadinha. E antes de começar a aula, eu já vou te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar as notificações para saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Isso ajuda demais aqui o nosso canal e eu conto aí com a ajuda de vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro você vai imprimir aqui o seu molde. Eu utilizei o papel Canson 180 gramas para ele ficar mais resistente. Antes de eu recortar os moldes, essas partes menores aqui das patinhas eu vou passar para o termocolante. Para saber o lado exato que eu tenho que usar do termocolante, eu venho aqui com a minha caneta e faço um pequeno risquinho em um dos lados, ó. Se a caneta riscar, é porque é o lado da cola onde eu tenho que riscar o meu molde. Veja que aqui do outro lado do termocolante a caneta não risca, então esse é o papel protetor. Para fazer o clips eu vou usar esse molde aqui de cima, então eu vou riscar aqui os moldes menores no meu termocolante. Feito isso, eu vou separar aqui para a gente utilizar depois. Agora, eu recorto aqui, ó, nas indicações do molde para montar o meu envelope. Depois de recortado, eu venho com uma agulha mais grossinha e vou utilizar a parte de cima para vincar nas marcações. Venho aqui com a minha base de corte para me dar apoio e com uma régua. E aí é só passar a parte de cima aqui da agulha nos riscos. Assim, na hora de dobrar, vai ficar muito mais fácil. Depois é só dobrar aqui, ó, nas marcações. E colar tanto em cima quanto embaixo. E assim vai ficar o seu envelope, aqui com as instruções e aqui com a imagem do chaveiro e do clips. Agora, nós vamos pegar e cortar o molde para guardar ali no envelope. Aqui eu vou separar o molde que eu vou utilizar. E os que eu não vou utilizar agora, eu guardo dentro do meu envelope. Aqui eu já separei o meu material, tem um clips aqui de 3,5 cm. Um retalhinho aqui na cor bege para fazer a almofadinha da patinha. E aqui marrom caramelo e marrom mais escurinho. Venho aqui marcando o meu molde com a caneta fantasminha. Uma vez desse lado. Espelho o meu molde e risco mais uma vez. A parte de cima da patinha, como o feltro é mais escuro, eu utilizo a caneta fantasminha branca. Depois de riscar, eu guardo o meu molde aqui no envelope. E agora é só recortar aqui o meu feltro. Para fazer o recheio, eu vou utilizar EVA na cor clarinha, tá? Pego aqui o meu molde da patinha maior, risco aqui, ó, com lápis em toda a volta. E depois eu vou riscar mais ou menos 3 milímetros para dentro do molde. Dessa forma. Assim, o EVA não vai aparecer na minha costura. Depois é só recortar aqui em toda a volta. Esse recheio, ele vai aqui por dentro e percebe que tem uma margem aqui de feltro em toda a volta.
Assim, quando eu colocar essa parte de cima e costurar, ele não vai aparecer, tá? Agora eu venho com essa parte aqui, ó, que vai ser a almofadinha da patinha do gatinho, o dorsinho, que vai ir ali em cima da parte mais escura. Então, eu pego aqui, ó, viro para que a marcação da caneta fique em contato com o feltro. Retiro aqui, ó, o excesso do termocolante para não grudar na minha chapinha. E venho aqui, ó, encaixo aqui no meio da minha chapinha e seguro. Mais ou menos uns 20 segundos. Depois é só retirar aqui o papel protetor e recortar por dentro do risco. Feito isso, eu venho aqui, ó, com a parte escura da patinha e vou sobrepor aqui os meus recortes com a parte brilhante da cola para baixo. Venho aqui com a minha chapinha e faço a aplicação, mais ou menos 20 segundos. Depois, eu venho com as partes superiores aqui dos dedinhos e faço o mesmo processo. E ela vai ficar assim, ó. Eu posso ainda vir aqui com uma tesoura de ponta fina e ir cortando todo o excedente de feltro que ficou aqui para fora. Depois é só vir aqui com a minha cola de silicone e colar essa parte mais escura na parte superior da patinha. Eu passo a cola deixando só um pouquinho de margem ali do feltro para que não me atrapalhe na hora da costura. Aqui eu vou colar o EVA no meio da patinha, só para que ele não saia na hora da costura. Sobreponho aqui a parte de cima e depois é só costurar em toda a volta. Aqui estou utilizando ponto chuleado, mas você pode usar o caseado também. Aqui nessa parte mais escura, eu costuro somente as duas camadas de feltro de baixo para que a linha não apareça na parte de cima. Você também pode utilizar a linha invisível. E ela vai ficar assim, ó. Aqui eu venho com uma tirinha de feltro, encaixo aqui dentro do meu clips e colo com a cola quente. Depois, com uma tesourinha, eu retiro o excesso. Para retirar os fiapinhos do feltro, você pode utilizar um isqueiro passando a chama azul, bem rapidinho para não queimar o seu feltro. Isso vai fazer com que os fiapinhos de feltro desapareçam. Depois é só colar aqui com cola quente a patinha no clips. E ele vai ficar assim. Você também pode utilizar manta R1 ou R2 como recheio da sua patinha. E você também pode colocar o clips aqui por dentro, por cima da manta, no meinho aqui do recheio. Assim ele ficará por dentro da sua peça. Depois é só costurar em toda a volta com um ponto de sua preferência. E ele vai ficar assim, ó, com um clips por dentro da peça. Olha só a diferença, esse por fora e esse por dentro. Aqui, como eu já cortei o feltro e quero fazer a aplicação com termocolante, eu risco aqui, ó, para saber se ele tá do lado certo da cola. Pego um papel protetor, coloco ele aqui em cima e venho com a minha chapinha. Assim, esse papel protege a minha chapinha. Depois eu retiro aqui esse papel de cima e recorto aqui, ó, em toda a volta, retirando esse excedente de termocolante.
Caso você não queira fazer a aplicação das almofadinhas com termocolante, você pode utilizar tinta relevo. Mas esse procedimento você só faz depois que o clipe estiver pronto, tá? Aqui eu vou fazer com a aplicação sem retirar esse papel de trás ainda. Vou colocar aqui todas as partes em cima. Fazer a aplicação com a minha chapinha. Agora sim eu retiro o papel protetor aqui de trás e faço a aplicação aqui no meu clips. E ele ficou assim, ó, sem precisar colar com cola de silicone. E assim você tem dois modelos de clips, um por fora da peça e um por dentro. Aqui eles no livro, olha só como eles ficam. E aqui com a capa do livro fechada, olha só que fofinho que fica. E aí, me diz o que você achou dessa aula? Curtiu o resultado da transformação do cetário de feltro? Esse clipe que a gente fez por fora da peça, ele fica dobrável, digamos assim, que foi a versão que o Diego mais gostou. Já a versão que a gente costurou por dentro da peça, ele não fica dobrável, ó, tá vendo? Ele fica sempre em pezinho dentro do seu livro. Essa foi a versão que eu mais gostei. E você, qual a sua versão preferida? Por fora da peça ou por dentro da peça? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é claro, vamos para o momento do vídeo que todo mundo está aguardando. Afinal de contas, por quanto que você pode vender uma belezinha como essa? Já deu para perceber que de material você usou muito pouco, não é mesmo? O que mais deu trabalho para fazer foi ali a montagem e a costura da sua peça. Mas não é porque você utilizou pouquinho material que o valor da sua peça tem que ser também bem baixinho. Afinal de contas, ela deu trabalho para fazer. Fazendo uma busca aí pela internet, eu vi que a maioria das artesãs vendem clipes decorados a partir de R$2, R$3. Mas são clipes que são literalmente colados, não tem nada assim de costura, não é uma coisa assim muito elaborada. Geralmente é uma peça colada na outra. Então ela não teve assim muito trabalho para fazer. Já esse clipes decorado, que você teve aplicação de termocolante, que você fez toda uma costura em volta, que você usou EVA, que você usou manta, ele teve um pouco mais de trabalho, então o valor dele tem que ser diferente, tá? Então, você pode vender cada unidade de clipes decorado a partir de uns R$4. Mas você pode agregar valor aos seus clipes decorados. Por exemplo, ao invés de você vender apenas o clips assim, soltinho, você pode colocar ele numa tag, mais ou menos assim, porque aí a pessoa vai ver a aplicação do clips na página, no papel. Outra forma de agregar valor aos seus clips é vender eles em kits, dentro de caixinhas. Sabe aquelas caixinhas bonitinhas que tem a tampinha de acetato, que a pessoa consegue ver o que está dentro dessa caixinha? Você pode utilizar essas caixinhas e montar kits de clips. Você coloca ali um papel seda por dentro da caixinha, coloca clipes de várias cores, utilizando vários retalhos que você tem, e aí você passa uma fitinha do lado de fora da caixinha, dá um lacinho, deixa bem caprichado, e você pode vender um kit com 3 clipes desses a partir de R$20. Lembrando que o seu acabamento tem que estar muito bem feito. Capricha na costura e outra coisa muito importante, não usa clipes de baixa qualidade, tá? Se for para usar aqueles clipes fininhos que vão destruir logo na segunda usada, nem usa. Esse aqui, por exemplo, é um clips niquelado que tem cerca de 4 centímetros, tá? Se você for usar um molde um pouco maior, você pode usar o clips maior também. Tem clipes de até uns 6 centímetros, 8 centímetros, vai depender muito do tamanho do molde que você utilizar para fazer o seu clips. E é claro, se o seu clips for maior e a sua peça for maior, você cobra um pouquinho a mais. Ah, e outra coisa, na hora que você for mostrar esse clips para o seu cliente, capricha na foto, tá? Não vai fazer uma foto ali de qualquer jeito. Faz uma foto bonitinha, edita ela, mesmo no editor do Instagram dá para fazer, porque isso vai agregar valor ao seu produto. Então, ao invés de você tirar uma foto qualquer, tira ali uma foto mais bonitinha, num lugar mais claro. Se você não sabe montar cenário, coloca uma cartolina branca, coloca um livro, coloca ele dentro de um livro para mostrar como que esse produto
funciona. Isso aí é muito bacana também e ajuda a valorizar o seu produto, tá? Caso você não saiba como tirar foto, como montar cenário ou como fazer edição de foto, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para uma live onde eu ensino como fazer fotos de produto. Então vem aqui embaixo na descrição desse vídeo e dá uma olhadinha nessa live que ela é muito importante. Além disso, você pode utilizar os clips para montar kits com outras peças. Dá só uma olhadinha nesse kit que eu montei. Você pode oferecer o clips decorado junto com um chaveiro de gatinho, junto com um marcador de página. E aí, ao invés de você oferecer apenas um clips por R$4, você pode montar kits com valor agregado. E caso você tenha dúvidas de como precificar a sua peça, independente de qual peça artesanal que seja, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para a nossa calculadora de preços. É um simulador de produtos totalmente online e totalmente gratuito. Você pode usar quantas vezes você quiser para calcular o preço de qualquer peça artesanal. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, depois dá uma olhadinha lá. E é claro, não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou dessa aula, compartilha com as amigas artesãs e a gente se vê no próximo vídeo.